Bom dia, eu encontro-me de férias, mas não quis deixar de aparecer para dar uma palavra a todos os que assistem a este culto online, com conteúdos previamente preparados, uma vez que estamos num período de férias e é difícil juntar todas as pessoas que colaboram para que este culto online seja possível. Então, hoje vamos, na mesma, manter um programa semelhante ao habitual. Vamos ter um tempo de louvor, vamos ter uma mensagem, o seguimento, a mensagem é no seguimento daquele estudo que o irmão Matt preparou, como eu já expliquei a semana passada, quando ainda estava nos Estados Unidos. Vamos agora assistir e vamos agora neste culto assistir, mas já de seguida vamos então para o tempo de louvor. Antes disso, vamos dirigir-nos a Deus em oração. Senhor, queremos agradecer-te por podermos estar em comunhão, porque Tu és o nosso Senhor, porque há uma razão para estarmos aqui reunidos, neste caso em frente a um computador, mas há uma razão que é o Teu amor, a Tua dádiva de amor, o Teu Filho Jesus, e é isso que nos faz todos irmãos e filhos Teus, Senhor. Obrigado por isso. Que Tu possas hoje conduzir mais uma vez o nosso tempo, para que a Tua Palavra fale aos nossos corações e produza mudança, e produza crescimento e produza frutos. É isso que queremos entregar, pedindo que Te faças presente no lar de cada um, no local onde cada um estiver a assistir a este culto. É isso que entregamos em nome de Jesus. Amém. Vamos então de seguida ao tempo de louvor, que possamos estar a participar com um espírito de louvor, de adoração, para que mesmo com a nossa imperfeição possamos de alguma forma agradar a Deus e engrandecê-lo. Até já! Olá, bom dia a todos e bem-vindos a mais um culto da Igreja Evangélica de Algés. Para quem tem estado a acompanhar o nosso devocional do mês de agosto, temos estado a aprender e a refletir sobre a alegria. E é um conceito que tem falado muito ao meu coração porque é uma decisão de estarmos alegres e confiantes no Senhor, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. E então este tempo de louvor que vamos iniciar agora com esta primeira música, que nós possamos parar e antes disso reconhecer a quantidade de razões que Deus nos dá para nós estarmos alegres, independentemente das circunstâncias. E a primeira delas todas é o amor dele, o facto de ele nunca desistir de nós e de estar sempre, sempre por perto. Basta nós querermos e estarmos na sua presença, lermos a sua palavra ou orarmos. Portanto, que cada um de nós possa encontrar esta alegria independente das circunstâncias e aproveitar este tempo de louvor para estarmos ligados com Deus. Entrarei na presença do Senhor com gratidão, em seus átrios com hinos de louvor. Direi este é o dia que fez o Senhor, me alegrarei porque Ele me faz feliz. Entrarei na presença do Senhor com gratidão, em seus átrios com hinos de louvor. Direi este é o dia que fez o Senhor, me alegrarei porque Ele me faz feliz. Ele me faz feliz, Ele me faz feliz. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Ele me faz feliz, Ele me faz feliz. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Entrarei na presença do Senhor com gratidão, em seus atos com hinos de louvor. E direi este é o dia que fez o Senhor, me alegrarei porque Ele me faz feliz. Ele me faz feliz, Ele me faz feliz. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Ele me faz feliz, Ele me faz feliz. Me alegrarei porque Ele me faz feliz. Na próxima música, cantamos sobre confiar em Deus e colocar os nossos problemas sobre Ele,
que Ele nos ouve e nos ajuda. Isto foi descrito por David no Salmo 28, versículo 7, que diz o seguinte: O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer e com o meu canto o louvarei. Já falaste alguma vez com Deus, confiando nos anseios teus? Se o buscares em nome de Jesus, Ele te ouvirá. Conta a Deus o que te aflige, pois o teu fardo é mais suave a Deus. O melhor amigo é Cristo, Ele te responderá. Mesmo ao envolver-te a multidão, podes segredar-lhe uma oração. Não precisas reclamar, Deus vê teu coração. Se subires ao monte, Deus lá está. Se desceres, Ele vai contigo irá. Onde quer que estejas tu, primeiro Deus chegou. Pela Bíblia te responderá, com doçura de sabor água, as promessas feitas cumprirá. Deus é fiel. Em 1 Crónicas 16, 23 a 25 diz o seguinte: Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Contai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito para louvar, e mais tremendo é que todos os deuses. Que nesta manhã possamos estar a prestar o louvor a quem verdadeiramente é digno da nossa adoração. Magnifiquemos ao Senhor, demos glória ao nosso Salvador. Magnificai o Altíssimo, pois Ele digno é. Magnificai o
A próxima música que vamos cantar fala sobre quão belo é o nome de Deus, não é? O nome de Jesus, e o quanto nós devemos ter a noção, não é? Do quão maravilhoso é este nome e o quão poderoso é. E por isso escolhi então os versículos que encontram-se em 2 Tessalonicenses 11:12, que diz o seguinte: Por isso pedimos continuamente ao nosso Deus para que vos ajude a corresponder ao seu chamamento, vos dê forças para levarem à prática todos os bons propósitos e torne eficaz a vossa fé. Deste modo, o nome de Jesus, nosso Senhor, será glorificado pelo vosso comportamento e nele estará também a vossa glória, pela graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém. No princípio foste o Verbo, com Deus o Altíssimo. A tua glória é um mistério revelado em Jesus. Quão belo este nome é, quão belo este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Quão belo este nome é, incomparável até. Quão belo este nome é, teu nome, Jesus. O céu sem nós tu não quiseste, e o trouxeste em Jesus. Amor maior que o meu pecado, quem nos pode separar? Quão perfeito este nome é, quão perfeito este nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Quão perfeito este nome é, maior que tudo ele é. Quão perfeito este nome é, teu nome, Jesus. Quão perfeito este nome é, teu nome, Jesus. Morte venceste, o céu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Altos céus clamam, declaram tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. Inigualável, incomparável, hoje e para sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso este nome é,
este nome é teu nome, Jesus. Quão perfeito este nome é teu nome, Jesus. Bom dia, igreja! Espero que estão todos bem. Mais uma gravação de mensagem. Continuo a monitorar a situação para poder voltar, mas até ao momento presente não parece que vai ser nas próximas semanas. As linhas aéreas estão a realizar muito poucos voos internacionais ainda, mas é um privilégio poder continuar a enviar-vos estas mensagens, poder ainda fazer parte de vida espiritual de comunidade, sendo à distância, e vamos continuar a ver este amor fraternal sincero, o processo que leva-nos para lá. Já falamos de como plantar sementes, na semana passada como cultivar alguns hábitos, a comunicação transparente e o papel que isto tem em cultivar este amor, ou o papel que pode ter em inibir o desenvolvimento deste amor. E esta semana vamos continuar a falar de outros hábitos, como construir confiança, que é um dos ingredientes essenciais para ver um amor profundo, um amor sustentável dentro de uma comunidade. Vimos que tudo isto é relacionado com a parte final do capítulo 1 da primeira carta do apóstolo Pedro. Nascidos de novo, abandonamos hábitos inúteis para abraçar amor puro e sincero. Novamente, deixar para trás hábitos que não nos ajudam para abraçar aquilo que a Bíblia incentiva. Lemos novamente os versículos que têm sido a base deste estudo. Amem-se ardentemente uns aos outros de coração puro, tendo vossas almas purificadas, na obediência à verdade que leva ao amor fraternal não fingido. E as palavras de Jesus no Evangelho de João. Assim como eu vos amei, é preciso que se amem também uns aos outros. O amor fraternal pode não fazer muito parte da nossa cultura, enquanto portugueses ou enquanto qualquer cultura, porque infelizmente o mundo não cultiva este tipo de amor. E infelizmente também não faz parte da cultura protestante, onde o espírito divisionista, onde fazer guerra por causa de pequenas diferenças de opinião tem sido o mais comum ao longo dos últimos séculos. Mas creio que a Bíblia nos incentiva não a conformar com os modelos que recebemos, mas sempre procurar apresentar o modelo de Cristo aos outros e ao mundo. E neste sentido, continuamos a falar como cultivar este tipo de amor. Não é algo que nasce ou floresce por acaso, cultivamos como os hábitos, como as plantas que são mais úteis ao ser humano carecem de cuidado. Investimos nós tempo em pensar sobre os nossos hábitos, porque a fruta recompensa. E falamos que como uma planta tem várias fases, são vários os ingredientes, os fatores que podem influenciar ou inibir o desenvolvimento deste tipo de amor. Então sabemos que é isto que nós queremos colher, mas hoje vamos falar de mais alguns hábitos, mais outras características que são necessárias para criar um ambiente onde este amor pode florescer. Então falamos no domingo passado do rebento e como o valor inegociável de amor fraternal vai ganhar raízes e bases sustentáveis e como muito disto passa por hábitos de comunicação. É importante termos transparência para podermos edificar uns aos outros, porque onde não há transparência, todos ficam na defensiva, ficam de pé atrás. E vimos as palavras de Jesus em Mateus capítulo 5. Seja, porém, o vosso falar sim, sim. Não é preciso jurar. Sermos pessoas da palavra. Sim é sim e não é não. E vimos que o nosso alvo na comunicação é dar a informação certa e clara.
comunicada no tempo certo, com as pessoas certas, com palavras e atitudes certas e, se possível, de acordo com as motivações das pessoas. É um desafio para todos nós. Nenhum de nós nasce com hábitos de comunicação perfeitos. Normalmente não fazem parte dos nossos pacotes familiares e culturais. Todos nós temos alguns defeitos nos nossos hábitos, mas é algo que todos nós podemos e devemos trabalhar, porque vai facilitar muito a construção de confiança e amor em equipa. Qualquer casamento é naturalmente um relacionamento com base no amor, mas muitos casais, uma das primeiras barreiras que têm que ultrapassar é a barreira de comunicação. E da mesma maneira, se nós queremos ver o amor fraternal crescer nas nossas comunidades, temos que trabalhar a comunicação. Vimos que existem certos modos de comunicar que são comuns no mundo, mas que não podem entrar na igreja, senão eliminam a confiança e, com a confiança, vai a capacidade de amar profundamente ao outro, porque não se pode amar aquilo no qual não confia. E vimos o poder de coerência na comunicação e ação. A transparência e a coerência são componentes essenciais na construção de confiança, aquilo que vamos abordar hoje. E sem confiança, entender o outro e saber comunicar, ainda vamos ficar aquém deste amor fraternal que nós pretendemos. Então é preciso criar e defender uma cultura de comunicação transparente e edificante. Isto é um pouco diferente do que falamos na semana passada. Semana passada falámos de hábitos, o que cada indivíduo deve fazer. Mas é preciso que isto torne-se uma cultura nas nossas igrejas. Porque é isto que afeta a comunicação, é isto que é contagioso. Não é apenas o hábito de um ou dois que são exemplares. É algo que todos fazem. E nós vemos o poder disto no segundo capítulo do livro de Atos, com a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos em Jerusalém. Encontramos muitas palavras aqui que falam do facto que eles tinham uma cultura. E vemos os efeitos que a cultura tinha. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Não foi um ou dois que perseveraram, foi a comunidade. Havia uma cultura de perseverança naquilo que é essencial. Em cada alma havia temor. Novamente, não apenas um ou dois. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Os apóstolos é que faziam as coisas excepcionais. Mas em cada alma havia temor, uma cultura. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, porque havia uma cultura de confiança. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. E só se pode fazer isto onde existe cultura de confiança. Isto explica porque alguns capítulos depois existe um episódio muito radical, o episódio de Ananias e Safira, onde o Espírito Santo matou um casal em pleno culto na igreja, porque eles mentiram aos apóstolos, vendiam uma propriedade, apresentaram apenas parte à igreja, dizendo que foi o preço inteiro. E este tipo de prática, esta comunicação falsa, é tão venenoso contra uma cultura de transparência, que o Espírito Santo interviu de forma radical na vida da igreja, de modo a preservar, a guardar, a defender uma cultura de transparência. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiam pão em casa, de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do todo o povo. Não seria ótimo, enquanto igreja evangélica em Portugal, poder contar com a simpatia do povo?
Infelizmente, ainda estamos longe disto. Os sinais têm sido muito claros, especialmente nas últimas semanas, que a palavra evangélica ainda é uma palavra bastante mal entendida pelo povo português. Não conseguimos ainda captar a simpatia do povo. E creio que é porque nós, evangélicos, não temos esta cultura unânime, esta cultura de transparência, de confiança e do amor fraternal. E por causa desta simpatia do povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia após dia, os que iam sendo salvos. Então, sem ganhar esta simpatia do povo, a nossa evangelização vai sempre ficar um pouco mais difícil. Então, mais uma vez, esta cultura é muito importante. Temos que conseguir cultivar este amor. Valorizar e proteger a coerência entre o que é comunicado e o que é feito. E isto é um passo para além de apenas comunicar. Comunicar de modo transparente é uma coisa, é ótimo. Mas isto é a questão da coerência e temos que proteger. Não é dizer, eu faço isto, mas é trabalhar em comunidade com os outros para garantir que existe uma cultura que faz isto e que não deixa que os outros fazem o contrário. É interessante ver novamente o Sermão do Monte, as palavras de Jesus, desta vez a parte final do sermão, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 15. Jesus está a falar dos falsos profetas, pessoas que na sua comunicação podem aproximar muito a verdade, podem dizer coisas que soam bem, mas que no interior não são o que dizem ser. Cuidado com os falsos profetas. Vêm ter convosco como se fossem ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. É pelos seus frutos que os hão de reconhecer. Porque os hábitos de um lobo, os comportamentos de um lobo são diferentes dos hábitos e dos comportamentos de uma ovelha. Então, a comunicação é necessária. Eu preciso trabalhar a comunicação. Mas tem que haver coerência entre o que é dito e o que é feito. Porque é pelos nossos frutos que nós seremos reconhecidos. Porventura, podem colher-se uvas das silvas ou figos dos cardos. Portanto, a árvore boa dá bons frutos e a árvore má dá maus frutos. Assim, pois, uma árvore boa não pode dar maus frutos e uma árvore má não pode dar bons frutos. Toda a árvore que não dá bons frutos corta-se e deita-se ao fogo. Portanto, é pelas suas ações que poderão reconhecer os falsos profetas. Nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas os que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Não basta cuidarmos apenas da nossa comunicação, ter Senhor, Senhor nas nossas bocas, mas o nosso fazer, a coerência entre comunicação e ação tem que estar lá, porque é pela coerência e pela sinceridade que demonstramos realmente de quem somos. E, infelizmente, existe um grande poder negativo na incoerência, porque quando não há coerência entre as nossas palavras e as nossas ações, nós perdemos a confiança dos outros pela via da hipocrisia. O hipócrita diz, faz assim, e depois ele ou ela própria faz ao contrário. As pessoas não têm paciência para isto. E se nós dizemos uma coisa e não existe coerência, vamos perder a confiança dos outros. E assim estamos a inibir a existência de um amor entre nós. É uma coisa falhar, de vez em quando todos nós vamos falhar e temos que admitir, temos que procurar perdão, mas é outra coisa ver uma cultura onde todos falham, ninguém assume, ninguém procura ser coerente. E quando não há transparência em relação às falhas, aos motivos, nós perdemos a confiança dos outros pela via da falsidade. Se as pessoas não sabem
o que nós procuramos fazer. Porque existe esta tentação, ok, eu não quero dizer muito claramente o que eu pretendo fazer, porque senão os outros podem prestar contas. Então, se eu tenho uma comunicação vaga, eu consigo escapar. Também não é por aí. Porque dizer às pessoas, eu pretendo fazer isto, eu posso não fazer de modo perfeito, mas quando eu não consigo, eu vou assumir, eu vou pedir perdão, mas eu vou dizer claramente, pretendo fazer isto, vou fazer o meu melhor para fazer e, onde eu consigo, vou alegrar e regozijar, vou dar glória ao Senhor. Onde eu não consigo, eu vou admitir para todos, pronto, eu não consegui, falhei, vamos trabalhar juntos para fazer melhor. É este o tipo de cultura que temos que cultivar. Isto é humildade, isto é viver segundo o modelo de Cristo, segundo o modelo que também vemos dos apóstolos. Lembramos que o apóstolo Pedro falhou muitas vezes, mas foi fiel em procurar perdão e em fazer cada vez melhor. Existe também a armadilha da incoerência não tratada, de falhar, de não assumir por uma questão de vergonha, ou por não ter coragem para comunicar, ou porque achar que foi uma falha pequena, ninguém vai notar, ninguém necessita de explicações ou satisfações da minha parte. Mas quando fazemos isto, cada perfil vai interpretar a sua maneira, quando não há comunicação. Então, só alguns exemplos. Alguém na equipa falhou e alguém que tem o perfil de influência pode pensar, não necessariamente vai, mas é um exemplo apenas. A pessoa falhou e não assumiu. É porque deixou de acreditar na causa? Será sinal sorrateiro de resistência? De oposição? E eles vão interpretar assim porque para este tipo de perfil são as possibilidades mais prováveis. É sim, é isto que o silêncio após uma falha comunicava para uma pessoa deste perfil. Para a pessoa do perfil alcançar, as pessoas que gostam da excelência do trabalho. A pessoa falhou e não assumiu. É porque não sabe fazer ou porque não sabe gerir o tempo? Não sei, também não importa muito, mas não vale a pena contar com ele ou com ela no futuro. Porque são pessoas que valorizam muito quem consegue fazer as coisas. A confiança para eles é muito importante e é difícil construir de novo quando a pessoa perde esta confiança. E pessoas do perfil relacionar. A pessoa falhou e não comunicou. Pronto, por um lado deve haver uma razão, mas a pessoa não comunicou. Será que é porque a pessoa não gosta de mim? Levam as coisas sempre para o lado relacional. E cada um pensa desta maneira porque não houve comunicação. É uma coisa falhar. Todos nós somos humanos. Vamos falhar. Mas quem falha e não assume, não comunica, deixa as razões à interpretação de cada um. E pode não ser o caminho mais adequado de construir confiança e cultivar amor. Por outro lado, existe um grande poder positivo na coerência. Quando há coerência entre as nossas palavras e as nossas ações, estabelecemos bases para criar confiança. E é importante notar, a confiança é sempre concedida pelos outros. Nunca é automático. Não podemos obrigar alguém a confiar em nós. Mas, se nós mostramos o que eu digo, eu sempre procuro fazer. Quando eu falho, eu sempre procuro admitir e procuro perdão. Isto dá ao outro razões para confiar em nós, porque somos coerentes. Isto vai de mãos dadas com a transparência. Quando há transparência em relação às nossas falhas e aos nossos motivos, nós mostramos sinceridade. E assim estabelecemos bases para criar proximidade. As pessoas procuram proximidade com pessoas que são sinceras, que são genuínas. Porque sabem, se esta pessoa mostra interesse em mim, procura amizade e relacionamento comigo, é porque esta pessoa sinceramente gosta de mim, sinceramente me valoriza. E é isto que tem que caracterizar os nossos relacionamentos dentro da igreja e para com os de fora. O evangelismo, ou tentativas de evangelismo, são muito negativos. Quando a pessoa sente,
Esta pessoa só está a procurar amizade comigo porque quer que eu me converta à religião dele ou dela. E se o recuso converter, a pessoa não vai procurar mais amizade, não vai valorizar o nosso relacionamento. Não podemos procurar relacionamento com pessoas desta maneira. A sinceridade tem que ser uma marca nossa. E vemos o lado positivo da coerência nos Salmos. Salmo 89. Hei de cantar para sempre o amor do Senhor. Hei de anunciar a sua fidelidade de geração em geração. E a palavra fidelidade, em ambas as línguas bíblicas, hebraico e grego, é ligado à ideia de confiança. Quem é fiel é digno de confiança. Então, o Senhor mostrou que é fiel, de geração após geração. Por isso, temos bases para confiar nele. E não só confiar nós, mas dizer aos outros para confiar. Proclamarei que o teu amor é eterno e que a tua fidelidade é eterna como o céu. Tu dizes, fiz um pacto com o meu escolhido, fiz uma promessa ao meu servo Davi. Estabelecerei a tua descendência para sempre e firmarei por muitas gerações, porque a fidelidade do Senhor vai para além da vida só de um ou de outro. É por isso que é tão confiável. Muitas gerações o teu trono. Os céus celebram as tuas maravilhas, Senhor, e a Assembleia Sagrada louva a tua fidelidade. Mais uma vez, esta palavra fidelidade. Porquê? Porque o Senhor é coerente. O que faz, o pacto, a aliança dele, criou bases para confiança não só de uma geração, mas de geração após geração. A fidelidade, junto com a coerência, vão criar bases para confiança. Tal como a falsidade, junto com a incoerência, vai inevitavelmente criar distância. E, para este fim, temos que salvaguardar a prestação de contas dentro das nossas comunidades da fé. Isso de modo justo, de modo gracioso e de modo consistente. De modo justo, porque somos diferentes. E não vale a pena penalizar ou exigir de alguém mais que é razoável. Isto vai de mãos dadas com aquilo que temos falado das motivações. Não vale a pena exigir de alguém que tem um perfil muito relacional, que seja excelente nos pormenores. Não é razoável. Tentar pedir prestação de contas neste sentido seria injusto. De modo gracioso, porque todos nós vamos falhar. E podemos falhar, podemos não assumir por uma questão de esquecimento ou porque estamos muito preocupados com uma outra coisa, e o modo de confronto tem que ser com graça. Olha, não sei se notaste, mas no dia tal tu falhaste e a pessoa tal ficou um pouco afetado por isso. E daí, se a pessoa vê, ok, isto é chamar atenção de modo gracioso, eu vou aceitar, eu vou ir ter com o meu irmão, vou admitir, ok, eu falhei e não dei conta, peço desculpa que isto foi inconveniente para ti, realmente não quis fazer mal desse modo. Se nós temos este hábito de graciosamente ajudar uns aos outros, alertar para quando não conseguimos ser coerentes. Isto é uma ajuda a todos, desde que é feito com o espírito certo. E, novamente, tem que ser consistente. Porque quando alguém chega a ser intocável, alguém é inquestionável, a confiança vai logo abaixo. E é um dos grandes erros das grandes instituições. Foi um dos grandes erros da Igreja Católica. O facto que a instituição da Igreja, os seus bispos, o Papa, foi inquestionável na altura da Reforma, que levou Lutero a quebrar relacionamento para com a Igreja Católica. Também vimos a confiança na Igreja Católica muito ferida recentemente pelos escândalos sexuais, os escândalos de pedofilia da parte dos padres, que a Igreja sabia destes comportamentos e, em vez de disciplinar, simplesmente transferiu o padre para uma outra área onde fez a
Mesma coisa, novamente, porquê? Porque estes padres eram intocáveis. Não podiam ser pedidos a prestar contas por aquilo que foi feito. Isto minou a confiança, especialmente aqui nos Estados Unidos, onde houve muita atenção nos mídias dada a estes casos. As pessoas perderam muita confiança na instituição da Igreja Católica por causa disto. E isto é em escala grande, mas em qualquer comunidade de fé, se as pessoas não podem ser chamadas à razão quando falham, não querem admitir, a confiança vai logo abaixo. E a impunidade funciona como esta imagem. A imagem de uma rua na China, onde havia uma pequena fuga de água embaixo do pavimento e a água tinha para onde fugir e foi levando terra, dia após dia, hora após hora, e de repente já não havia estrutura embaixo da estrada e a estrada caiu, abriu um buraco gigante. E é isto que faz a impunidade. É erosão, é erodir a confiança dos outros, às vezes de modo invisível, mas mais cedo ou mais tarde a estrutura não vai aguentar e abrimos um buraco na confiança de todos. Então tem que existir prestação de contas, de modo justo, de modo gracioso e para todos. Uma cultura que favorece a construção de confiança requer comunicação transparente, requer coerência, requer prestação de contas. 3 ingredientes essenciais. Isto requer investimento de parte de todos. Mas isto também é transformativo e contagiante. É isto que torna isto um elemento de cultura da Igreja e não só uma característica de alguns. E só assim é possível colher o amor comunitário sem fingimento, que é o alvo deste estudo. Então, estamos a chegar perto da colheita. Estamos a ver vários ingredientes que nos vão levar para lá. Temos que construir a confiança. Temos que estabelecer raízes, comunicação transparente. Temos que entender e escolher relacionar com o outro com base em quem ele ou ela é. Não exigir desnecessariamente. E se conseguimos fazer isto, conseguimos criar um ambiente adequado para desenvolver este amor fraternal de modo sincero, de modo sustentável, de modo comunitário, como Cristo nos pediu. Então, mais algo para nós pensarmos, mais hábitos para avaliar, mas creio que tudo isto vai nos desafiar a cultivar hábitos que refletem melhor a imagem de Cristo uns aos outros e para com o mundo fora. Um abraço dos Estados Unidos para cada um de vocês. Foi a mensagem, o nosso tempo de louvor. Espero que tenham aproveitado e gostado. Vamos já terminar de seguida. Vamos ainda ter uma última música preparada pelo grupo de louvor para podermos estar em louvor e adoração também. Esta semana não vão haver atividades, tal como já tinha sido anunciado, e para a semana vai novamente haver o programa de culto online, como houve hoje. Entretanto, outras notícias que apareçam, nós vamos avisando. Então, desejo uma boa semana, umas boas férias e que Deus vos abençoe. Senhor meu Deus, contemplo extasiado o teu poder na vasta criação. Ouço o trovão, vejo o céu estrelado, e em tudo vejo a tua forte mão. Então minha alma canta a ti, Senhor.
cinto suave refrescar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E ao meditar no Deus que tanto amou-me, que nem ao próprio Filho quis poupar, quem como Cristo por amor salvou-me, na dura cruz, morrendo em meu lugar. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo em glória regressando, levar-me ao ar de gozo eu